Fala, caro seguidor, seguidora. Bom, esse vídeo de hoje aqui é para nós abordarmos um assunto bem delicado referente ao burburinho, na verdade não burburinho, mas aos fatos que têm ocorrido aí nos últimos tempos no que tange o espiritismo. Quando eu falo do espiritismo, particularmente o kardecismo, ou seja, o espiritismo, a terceira revelação que foi colocada, ou seja, dado o conhecimento, a consciência do espiritismo através do Allan Kardec, né, do Rivail Hippolyte, que é o nome verdadeiro dele. Bom, está tendo uma batalha muito, vamos dizer assim, muito veemente entre os espíritas, que chamam de espíritos progressistas, né? A palavra progressista é derivada de progresso, né? De evolução. E quando que muitos espíritas ditos famosos têm tido uma atitude totalmente paradoxa àquilo que o espiritismo, através da filosofia, sua doutrina e por conseguinte da ciência, representa. Tá, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, apesar de eu me considerar que estou no lado certo. Mas eu quero que vocês façam uma reflexão, juntamente comigo, um treinamento aqui. Eu quero que você tire a sua guarda, que você libere a sua barreira, que você ouça, peça discernimento às suas consciências ou consciências superiores para que você consiga entender até onde eu quero chegar e o ponto de vista. Tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero que você assimile, ouça, ou pelo menos ouça, sem julgamento. Afinal, o julgamento é uma das piores coisas que devemos fazer, que nós fazemos, geralmente eu me incluo nisso, que faz com que você comece a vibrar em frequência baixa, muito baixa e muito ruim. O julgamento é um deles, tá? Então eu quero compartilhar aqui com vocês agora. Na tela aí vocês estão vendo aqui a ilustração, né, do momento, né, que Jesus ali multiplicou os pães, seja, a comida e os peixes. Então ele diz ali: então multipliquei os pães e peixes e sem consultar o Estado alimentei os famintos. E aí, mesmo já naquela época, que era de uma época de ignorância muito maior do que a de hoje, né, com certeza os ignorantes de hoje dizem: cadê a autorização da Anvisa? Isso aqui é só para ilustrar. Esqueça viés político, governo, entidades, instituições. Tinha as informações nutricionais na embalagem? E se eles passarem mal com a comida? Por isso o Estado proíbe. Sem pagar imposto, sonegador. Isso é um golpe contra o Bolsa Família, ou seja, um subsídio, um benefício, não é, dado àqueles que precisam. Precisamos regular essas doações. Anarquista, neoliberal. O outro, não é, ele diz o seguinte: né, se queres ser perfeito, vai e venda tudo o que tens e divida com os pobres. Mateus 19, capítulo 19, versículo 21. Né, e aí outros que gritam: populista, comunista, vai para Cuba. Tem que ensinar a pescar, não é assim. Aí vem aqueles papos de meritocracia, né? Num país capitalista você querer vencer por meritocracia. Nenhum país capitalista você vencerá, claro, um ou outro, mas eu falo de você ter uma meritocracia igualitária, onde todos, não só uma meia dúzia ou alguns, vencem por meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia, sim. Aquele que faz e que por reconhecimento merece ser beneficiado pelos seus esforços, pelo reconhecimento, pelo trabalho. Porém, isso não depende só de uma empresa A ou B, ou de uma pessoa A ou B estar preparada, e sim de outras, uma série de fatores. Tá? Voltando aqui com vocês, eu quis fazer esse exercício com vocês para que vocês entendam o seguinte: se ter compaixão, seja com quem for, é ser esquerdista, então eu sou esquerda. Se preocupar com o próximo, desejando o que não quero que aconteça comigo, o que acontece com ele,
ou seja, me preocupando com a situação, quero o bem-estar de todos, se isso é se chamado de comunista, mesmo eu não sendo comunista, então eu sou comunista. Se preocupar com aquele que precisa, com aquele que está numa situação de desvantagem momentânea ou na erraticidade, seja onde for, e eu não me compadecer, não ter um sentimento de amor para que aquela situação mude, então se isso é ser comunista, se isso é ser esquerdista, se isso é ser populista, eu sou tudo isso. Né? Que eu seja tudo isso, mas que eu consiga manter em mim a chama da compaixão, a chama de se preocupar com o próximo, a chama de um dia, mesmo que num mundo de terceira dimensão seja uma utopia, tá? Mas ainda acreditar que esse mundo um dia será um mundo igualitário para todos. Quando eu falo igualitário, não é questão de fortuna, que todo mundo tem que ter a mesma fortuna, os mesmos bens materiais, não é isso. Igualitário na questão democrática, no direito de ir e vir, no Estado democrático de direito. Igualitário no sentido, eu não posso comprar uma Mercedes, mas eu posso ter um carro, então eu posso ter um carro popular. Igualitário no sentido, meu filho, eu não posso ter um videogame de uma última geração, mas o meu filho tem um videogame, ou seja, as pessoas terem acesso ao que nós chamamos de bens básicos, básico para todo mundo ter uma moradia, todo mundo ter um emprego, todo mundo fazer aquilo que deseja e que ama. Se isso é uma visão de esquerdista populista, que assim seja. Tá? Eu prefiro ter essa visão do que pregar uma filosofia, falar uma coisa e na minha prática é totalmente o paradoxo. Né? Eu jamais serei o fariseu da espiritualidade, do espiritismo, seja o que for. Eu jamais serei o falso profeta. Eu sou o que sou. Então, eu quero, mais para encerrar esse vídeo, compartilhar o seguinte. Existe uma trilogia aqui, que se chama, essa trilogia aqui, Cidade dos Espíritos. É uma trilogia Filhos da Luz, tá? Que é psicografado pelo espírito de Ângelo Inácio. Num dado momento dessa história, desse livro, dessa trilogia, existe ali, ele narra, isso é verídico, tá? Não é fantasia, ele narra a história de um espírita que aqui na Terra é famoso e que no começo ele até tinha boas intenções e estava indo pelo caminho certo, mas que com o tempo ele deixou o ego tomar conta dele. O ego é a maior chaga que existe, não é egoísmo, não é orgulho, é o ego. Por que o ego? Porque o ego ele está ligadamente, ele está diretamente ligado ao nosso DNA, juntamente com o DNA animal, juntamente com o espírito da Mãe Terra, não é? Então, como nós somos híbridos e nós temos uma parte desse DNA animal, esse ego é que faz com que as pessoas realmente se percam. E no livro, ele chega a um ponto que, mesmo sem saber, ele existe um mentor, ele tem um mentor que diz que é um mentor de luz, que se mostra para ele com até luz, como de luz, porém é um espírito das forças inferiores, ou seja, um espírito enviado pelos dragões, magos negros. E ele acreditando que esse espírito é um mentor famoso, e o que o acompanha. Ele, ao dormir, quando está em desdobramento, esses espíritos o encaminhavam para uma universidade ou escola, onde ali ele era aliciado e orientado por esses espíritos inferiores, tá, a agir quando aqui em estado de consciência desperto. Esses espíritos, como narra Ângelo Inácio, eles têm um plano diabólico, dentre os planos diabólicos que eles têm, vários, centenas deles, de aliciar, camuflar, engambelar as pessoas de algumas ramificações religiosas e doutrinas, como o espiritismo, que o espiritismo não era uma religião, colocaram assim,
é uma doutrina, tá? E com isso fazer com que acredite que ele está fazendo bem por angariar contatos, centenas, milhares de pessoas, ter esses milhares de seguidores e fazer com que esses milhares de seguidores, maioria deles, se deixem, ou seja, sejam hipnotizados. Eles hipnotizam, eles usam isso com uma maestria muito grande, a questão da hipnose, seja através por um implante de chip espiritual ou de outras formas, tá? E fazendo com que então essas pessoas pensem que estão seguindo algum líder que é do bem, mas que num dado momento esse tipo de líder ele acaba se enrolando, como diz, nas próprias pernas, por as suas atitudes, seus pensamentos, no que tange ao contraste do que realmente o Espiritismo prega, que aqui na Terra, na terceira dimensão, é justamente aquilo que Jesus pregava: amor ao próximo, curar os doentes, fazer a caridade, multiplicar, alimentar quem tem fome. E quando um líder espírita, ele comunga, vamos falar agora uma palavra católica, ele comunga, né, com o que é o contrário do que Jesus pregou, tem algo de errado. Então quero dizer o seguinte, para a gente terminar mesmo. Desse espírito, depois de um tempo, ele foi alertado, inclusive por um outro espírito, esse sim verdadeiro, chamado Bezerra de Menezes, que inclusive esse mesmo espírito o ajudou quando que, num dado momento da história, o espírito inferior, por estar perdendo o domínio sobre o controle e hipnose desse espírita famoso, ele tentou agir para tentar matá-lo quando Bezerra de Menezes interviu. Mas após essa intervenção, ele ficou ciente, então, por os espíritos de luz e consciências superiores, que ele estava sendo manipulado. E sabe o que aconteceu? Ele resolveu continuar, porque ele disse que já tinha ido muito longe e não tinha mais como retornar. Porque o ego dele era do tamanho que o maior sonho dele era de ser o espírita mais famoso, mais seguido e mais venerado. O ego. Então eu digo para vocês, quando o espírito chega a esse ponto, o espírita chega a esse ponto, e ele diz que o mentor dele é A ou B, com certeza não é o que ele pensa que é, ou que ele sabe que é, mas ele está dizendo para você que é. Então cabe a vocês agora fazer uma reflexão desses espíritas líderes e qual deles você acha que era, porque no livro, até para preservar o espírita e o nome da pessoa aqui encarnada na Terra, para que não haja retaliações, etc., foi preservado, né? Foi dado um nome científico, um outro nome. Então quero que vocês façam uma reflexão comigo. Que espírito, que líder espírita é esse que vocês acham que é narrado pelo livro, pelo Ângelo Inácio, Cidade da Luz? Já digo de antemão, a Federação Espírita, né, que é outra coisa também, que a FEB é assim. Para você falar de espiritismo, só é acreditado, só leva credibilidade se você estiver associado a eles. A FEB é uma casa, um centro espírita, kardecista. Se você tiver, falar, eu não quero federações, até porque não tinha que existir federações, né? Os espíritos de Jesus não pediu templos, não pediu igreja, isso tudo foi criação do homem. Tá? Então, se não for da alçada deles, não estiver conectado a eles, tudo que alguém falar de espiritismo é fantasia, é alegoria. Só o que tem nos livros deles e do pessoal que segue os centros espíritas deles é que são os donos da verdade. E aí cabe uma reflexão. Como eu sei que para mim o mundo espiritual não é esse da terceira dimensão umbralino aqui da Terra, como as colônias, porque a maioria dos espíritas pensam que quando Jesus falou que na casa de meu pai há muitas moradas, ele deve ter imaginado que são as colunas que tem aqui na Terra, né? É isso que eles imaginam. Eles acham que o mundo espiritual ele vai até as colunas e pronto. Eles se esquecem da passagem do livro do Nosso Lar, inclusive no filme, quando o ministro Mor
porque lá tem os ministérios, o ministro mor chega um dado momento e fala que vai a uma reunião e precisa se ausentar porque terá uma reunião e receberá mensagens, informações importantes das esferas superiores. E é com essa galera que eu gosto de atuar. Porque se eu posso me conectar diretamente com Deus, a fonte, que Deus é a fonte, a energia, a fonte divina, porque eu vou falar com o anjo. Não que eu não tenha que falar com ele, mas eu tenho essa alternativa de poder discernir e falar isso tudo que eu falei para vocês aqui com orientação daqueles das esferas superiores. E eu acredito nisso. Bom, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Baby